Boa noite a todos. Estão ouvindo bem aí? Eu falo um pouco alto, então o microfone pode estar até baixo, mas a voz é alta. A princípio, eu só tenho a agradecer o convite. A gente sabe que não é uma coisa muito comum hoje, tanto é que muitas casas espíritas ainda não estão voltando a esse trabalho de palestra, justamente pela condição das pessoas não ainda, algumas estarem temerosas, ou até com os cuidados, mas é sempre uma tarefa agradável a gente passar informação para os nossos irmãos e irmãs. E o agradecimento é porque a gente tem que estar sempre apto ao trabalho, porque uma vez que a gente faz uma escolha, qualquer escolha, ela é muito criteriosa e tem muita responsabilidade. É bom a gente salientar que o fato de nós estarmos aqui, seja negro, branco, pobre, rico, alto, baixo, qualquer que seja a condição nossa, foi uma escolha. Então eu não me canso de falar em todos os locais que eu tenho oportunidade que na Terra não existe o coitadinho, né? Não existe o coitadismo, o vitimismo, porque todos nós somos retratos daquilo que nós escolhemos. Somos exatamente aquilo que nós escolhemos ser. Então a gente não tem que estar reclamando, nem chorando, nem choramingando. Eu uso algum exemplo para explicar bem isso, porque quando nós falamos na providência divina, que é justamente o resultado de como nós devemos estar dentro das leis de Deus, então tem sempre aquela providência que tenta nos colocar de alguma forma, né, nesse caminho. E aí nós sempre falamos, seja qualquer religião ou não, quando diz assim, não cai a folha de uma árvore que não seja um sentimento divino. E às vezes a gente se contradiz nisso. Muitas vezes nós nos contradizemos nisso, porque um pai ou uma mãe não aceitam o estupro, né? O pai ou a mãe não aceitam o latrocínio, o pai ou a mãe não aceitam um feminicídio, um homicídio. Mas se tudo está dentro das leis de Deus, se eu criticar um estupro, por mais que eu saiba que é um crime hediondo, eu estou sendo contra Deus, porque aí a gente vai ter que procurar, sendo espíritas, porque se não for espírita, a gente vai ter que botar aquela pá de cal e dizer, não, tudo bem, eu entendo, a pessoa não entende por esse lado, mas sendo espírita, eu não tenho por que reclamar. Eu tenho que orar pelo irmão que causou e pela irmã que foi vítima, porque tudo aquilo dali faz parte de uma lei, respeita uma lei. Ela está apenas cumprindo algo que porventura no passado ela cometeu um delito. Não necessariamente ela estuprou alguém, mas ela cometeu um delito que nessa foi permitido que ela passasse por tal situação. E ele está apenas agravando o seu delito, porque não se compensa o mal com o mal. Aí trouxe-nos Jesus, desde quando veio para cá, que devemos pagar o mal com o bem. Senão essa bola de neve cada vez mais ficará pior para ambos os lados. Antes de entrar exatamente no tema Homem no Mundo, é importante, irmãos e irmãs, que saibamos o seguinte. Antes de mais nada, de continuar, né, para abrir esse parênteses, eu vou fazer uma pergunta aqui que é trivial, é muito comum que eu faça também. Quem faz aqui evangelho no lar? Levanta o braço, por favor. Que bom, né? As nossas irmãs são a primeira vez que estão vindo para cá, então sejam bem-vindas, viu? Evangelho no lar, queridas irmãs, para vocês que se não conhecem ainda, evangelho no lar para o espírita é a mesma coisa que o sinal da cruz para o católico quando passa na igreja, em frente à igreja. É uma obrigação. Para quem não sabe, né, evangelho no lar é uma obrigação para o espírita. Tem um espírito chamado Joana de Anjos que diz assim, uma das referências ou critérios para que nós sejamos bons médiums
é o Evangelho do lar. Então, quem quer ser um bom médium na casa espírita, comece desde já a fazer o Evangelho. Isso ajuda muito, porque para aqueles ou aquelas que não sabem, a estrutura pessoal, psicológica, espiritual, ela começa em casa. Então a gente não pode ficar naquela ideia de dizer assim: eu vou ao centro espírita porque eu estou precisando de paz. Mas a paz tem que começar em casa. O centro espírita é uma oportunidade ou um local que vai nos instruir como eu obter a paz para levar para casa. Mas a paz começa em casa. Porque se na minha casa não houver a paz, eu vou apenas, naquele momento, obter um ambiente que não é o meu diário. Mas quando eu voltar, estará do mesmo jeito. Então eu tenho que me modificar dentro da minha casa. O homem no mundo é exatamente isso. Quando os espíritos, veja, ele faz parte do capítulo, para mim particularmente, sem interpretar, né? Para mim particularmente, esse capítulo deveria ser um capítulo que nós espíritas deveríamos ler ou termos ao nosso lado todos os dias, que é o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E esse item aqui, esse tema, o homem no mundo, é uma instrução dos espíritos já. Não é nem um tema abordado por Kardec, já é um tema trazido pelos espíritos para nos instruir como viver. O centro espírita, ou os irmãos e irmãs que fazem parte da casa espírita, principalmente aqueles que estão na recepção, porque para quem não sabe, eu particularmente fui educado na condição de entender que a casa espírita tem uma evolução, tem uma hierarquia. Aí, com a minha maturidade, eu entendi que não existe essa hierarquia. Não existe. A casa espírita é trabalho. Não existe um trabalho melhor do que o outro. Na casa espírita existe um trabalho. E aí, infelizmente, a pessoa ou as pessoas, ou aquele irmão, aquela irmã que é colocada na recepção, ele não tem um critério, ele não tem uma educação, ele não tem um conhecimento espírita, ele não tem um conhecimento do Evangelho, ele não tem a prática do Evangelho. E isso pesa muito, porque a recepção é a porta de entrada da casa espírita. Então, se na porta de entrada a gente não tem uma pessoa preparada, então quem chegar ali, uma pessoa feita eu que questiona muito, eu não vou querer entrar. Entendeu? Se na recepção não tem organização, então na casa não tem, embora haja organização na casa. Então, só para a gente ter uma ideia, eu falei essa parte, porque a Federação Espírita Brasileira, que fica em Brasília, sua sede é em Brasília. E eu conheço um casal de amigos, muito amigos, e foram lá em suas férias, foram visitar. Eles fazem parte da Federação Espírita Pernambucana, e aí foram visitar a Federação Espírita Brasileira para saber como funciona o órgão, é tão falado, né? E aí, assim que eles chegaram lá, um senhor os recebeu, fez aquela parte, né, de integração, conhece, como faz seu Newton faz aqui, né? Quando chega alguém, ele vai lá e mostra a casa, como os departamentos. E depois de algum tempo, quando eles foram apresentar a outras pessoas, começaram a conhecer, eles vieram a saber que aquele senhor que os recebeu ali na recepção era simplesmente o presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele estava na recepção. Então, para quem acha que a recepção não tem valor, na casa espírita tem. Se não for a mais importante, mas é uma das mais importantes. Então, quem acha que ser médium, psicografar, falar, ouvir é o mais importante, está enganado.
O mais importante da casa espírita é a recepção. Então, é bom que todos nós saibamos que a gente tem que estudar, a gente tem que ler, né? Nossa irmã ali está cheia de livros, então a gente tem que ler. Para aprender, tem que ler. Ah, Marco, mas se eu for analfabeto, eu posso ser um grande espírito? Pode. Porque os espíritos, eles não escolhem o intelectualizado, eles escolhem pela conduta moral. Então, o homem no mundo, ele exige muito isso. Os espíritos exigem muito de nós nesse tema, o homem no mundo. É a condição moral. Porque muitas vezes, por Marcos achar, só porque ele leu 2 livros, ele sabe tudo, aí ele vai querer evocar um espírito. Porque alguns irmãos espíritas também, ele diz assim, o telefone, ele toca de lá para cá, não daqui para lá. Não é verdade. O telefone toca daqui para lá também. Eu posso evocar o espírito, mas dependendo da minha condição moral, vamos ver lá qual é o espírito que eu vou evocar. Porque muitas vezes eu não tenho uma conduta moral boa, e aí quem vai estar ao meu lado pode ser um espírito embusteiro, pseudo-sábio, vai estar me enganando e enganando aqueles que estão em torno de mim. E eu achando que ele é, ou ela, assim como se apresentar, é um grande espírito, assina com o nome de fulano e tudo. E na verdade é um enganador ou enganadora. Então os espíritos, eles escolhem o irmão ou a irmã pela conduta moral. Então não pensem, só porque Marco leu o Evangelho, que Marco é sabido, nem vai ter um espírito de escola elevado ao lado dele, não, de forma alguma. E outra coisa, depende também até do dia, porque naquele dia eu posso ter xingado alguém, posso ter brigado com alguém, posso estar, TPM, estar menstruado, e aí eu estou abusado, então eu não vou ter ao meu lado um espírito bem. Por isso que não recomenda-se, não é por nada não, viu gente? Infelizmente, felizmente é o processo de vocês, né? Então assim, na menstruação, o emocional da mulher, ela muda. Isso é normal. Então assim, naquele dia, não é recomendável ela trabalhar na sessão mediúnica, não é recomendável. Mas, se não tiver ninguém, vai tu mesmo. O espírito é assim. Né? Então assim, só para abrir mais um parênteses, para você ver o que é o homem no mundo, o nosso papel no mundo. Uma senhora médium, ela estava cometida de uma situação de constrangimento num barzinho, um bar, né? Estava bebendo e ela foi acometida de uma situação de constrangimento. E ela começou lá a subir na mesa, a levantar a saia. E aquela situação muito constrangedora, e ela estava bêbada. E aí, ela bêbada, ela ficou vulnerável, como ela tinha muita sensitividade, e aí uma entidade houve uma simbiose com o perispírito dela, e aí a entidade começou a sugerir, e ela começou a fazer o que a entidade queria. É assim que funciona, viu gente? O espírito não manda na gente, ele sugere. Mas ela estava embriagada, e aí ela foi um alvo fácil para aquele espírito. E ela começou a fazer situações desagradáveis. Os espíritos, vendo que ela era uma trabalhadora, que ela era uma mulher que tinha merecimento, foi procurar um espírito ali dentro, ou na redondeza, que pudesse vir para dar assistência a ela. Não acharam. Mas tinha um médium espírita que estava bebendo também lá no barzinho, mas ele estava razoavelmente bem. Então os espíritos disseram: é você. Então ele recebeu a intuição, levantou-se, foi lá, pegou um passe nela, ela deitou, depois levaram o centro espírita e aí ela foi assistida. Então veja, os espíritos não vão ficar esperando chegar um espírita na rua, não. Eles vão procurar: tem algum espírita por aqui? Não. Tem algum católico por aqui? Não. Tem algum evangélico por aqui? Não. Tem algum bandista por aqui? Não. Tem alguém espiritual aqui? Não. Mas tem um ali que é espírita que está bebendo. Algum problema? Não. A gente precisa da energia dele e não do corpo dele. Precisa da energia dele. A gente precisa dele aqui, ó. Ele é um do mundo, porque a virtude dele,
A virtude dele é maior do que aquela vicissitude. O que foi que Jesus falou? O amor, ele cobre como tanto pecados. Então, o que ele faz de bom, aquilo que ele estava fazendo naquele momento, aquele prazer mundano, era o mínimo. Então, ele foi chamado ao trabalho, ele fez o seu trabalho, e a nossa irmã foi lá, foi assistida. Então, os espíritos, eles trabalham assim. Isso não quer dizer que a gente tenha que perder, nem viver na vicissitude. Quanto mais virtudes, melhor. Ainda tem outro espaço bem legal, para contar a história para vocês, de uma situação que aconteceu lá no centro espírita, mas é uma casa espiritualizada. Não vou dizer o nome, lógico. E tem um cidadão que ele trabalha nessa casa. Ele é um médium dessa casa. Essa casa não é espírita. E aí, ele soube de uma história que um rapaz, que é usuário de droga, ele é trabalhador dessa casa. E ele dá passividade a um preto velho. Nessa casa, ele é um médium, e o trabalho dele é com um preto velho. E aí, o trabalhador da casa pergunta, na hora que ele está dando passividade ao preto velho, pergunta assim ao preto velho: o senhor, sabendo que ele é usuário, o senhor o utiliza para suas comunicações, por quê? E aí o preto velho respondeu: eu estou vindo aqui para aprender. Se ele não quer, problema dele. Eu estou vindo aqui para crescer. Se ele não quer, então o preto velho está usando ali o que ele precisa, porque a individualidade e a virtude depende da pessoa. Não é o espírito, não é esse espírito que vai me mudar, sou eu que vou me mudar. Então, por isso que a gente às vezes se reflete. É muito bom a sala mediúnica para isso, para a gente refletir as virtudes da gente. Tem uma conhecida que ela diz assim: Marcos, fulana, ela não quer ir para a sala mediúnica, ela não quer fazer a prática mediúnica, ela não quer educar a mediunidade. Aí eu pergunto por quê? Ela disse: porque senão os espíritos vão revelar quem ela é. Aí eu falei para ela assim: então diga a ela que não faça besteira na rua. Porque particularmente, isso não quer dizer uma regra, é bom que se entenda, particularmente, aquelas entidades que vão dar comunicação através de nós, elas têm muita afinidade conosco. Então, muitas vezes, isso não quer dizer que seja sempre assim, mas se Marcos, numa sala mediúnica, ele dá comunicação, muitas vezes de pessoas bêbadas, é porque ele tem afinidade e aquela turminha anda muito junto dele. Então as pessoas dizem: não, eu sou santo, tá bom, vai para a sala mediúnica, quem sabe quem você é? Porque você vai arrastar para a sala mediúnica quem tem afinidade. E aqueles que vão se apresentar através de você, que é verdade, é compatível com o que você pensa, com o que você gosta. E é assim que funciona. Não pense que eu vou ter só Jesus, Dom Helder, Matheus Calcutá do meu lado, não. Vai ter a turminha que eu tenho afinidade durante o dia, né? É verdade. E aquele irmão que diz assim: essa entidade, Marco, a entidade quer falar palavrão através de mim, eu estou segurando. Quer dizer, você tem afinidade com palavrão ainda, se ela quer. Então trabalhe seu linguajar, trabalhe sua forma de pensar, melhore, para você não se entregar naquela sala, né? É bom, por isso que é importante também, igual a sala de psicólogo, né? Quando você vai a um consultório de psicologia, ali é uma coisa muito responsável, porque uma coisa é pessoal. Você não pode, é antiético você está passando o que o seu paciente diz para você. Mesma coisa acontece com a sala mediúnica. A gente não pode estar saindo da sala mediúnica e dizendo o que aconteceu com o espiritual, bem, assim. Eles não gostam. Constrange a eles também, porque eles só não estão, meus irmãos e irmãs, eles só não estão no corpo, mas eles pensam iguais a nós. Eles são iguais a nós.
no mesmo nível, ou um pouco menos, ou um pouco mais. Então, essa condição de a gente entender a vida mundana é isso, saber discernir. Os Espíritos mesmo dizem, aqui mesmo diz, que nós somos cristãos, somos espíritos. Antes de mais nada, nós somos espíritos. E nós estamos na Terra para isso, para aprender com tudo que está na Terra, seja aquilo que faz bem, seja aquilo que não faz bem. E mostrando esse lado, a gente entende o seguinte, que nós ainda caímos em algumas frases ou palavras errôneas, quando nós dizemos assim, fulano é muito positivo, fulano é muito negativo, né? E é errado. Para que nós sejamos equilibrados, nós temos que ter os dois lados equilibrados, o negativo e o positivo. O negativo não é ruim e o positivo não é bom, se ambos não estiverem equilibrados. Nem positivo demais, nem negativo demais, nem positivo de menos, nem negativo de menos. Tem que estar sempre equilibrado. Senão, não existiria a ideologia espiritualista, oriental e até nossa mesmo, do Yin Yang. Até mesmo quem estuda os centros de força entende que a entrada é o coronário e a saída é o genésico. É assim, ó. É assim, é um ciclo que vai se equilibrando. Vai se equilibrando. Para quem não sabe, ou para quem vai estudar, que é bom estudar, que a gente vai estudando e vai aprendendo, o mundo hoje, um dos problemas do mundo hoje, não é o sexo, nem a bandidagem, é o mau uso da força que a gente tem. Nós temos dois campos de força, dois centros de força, que é o que gira o mundo, e nós não sabemos usar. Nós usamos de forma ou exacerbada ou errônea, que é a inteligência e a pulsão da libido sexual. Porque para a gente que não entende ainda, se nós tivermos o centro de força genésico, que faz parte do aparelho reprodutor, do órgão genital, do masculino e feminino, se nós tivéssemos equilíbrio nesse centro de força, igualmente a outra coisa que eu vou falar, que é o estar bem, onde a gente vai melhorar nossa parte neural, o neurotransmissor, as células, os centros neurológicos nossos, eles vão estar sempre em equilíbrio. São chamados de neurotransmissores. Nós, fechando parênteses, não teríamos doenças. Nós não adoeceríamos, porque nós sabemos, nós espíritas sabemos, que toda doença é espiritual. Toda doença, 100% da doença é espiritual. Então o espírita é o único irmão e irmã que não pode dizer que doença não tem cura. Toda ela tem cura. Agora, Marcos, mas tem casos que a pessoa vem com câncer, adquire uma doença, uma enfermidade, e ele não tem cura. Bom, aquele câncer faz parte da sua missão, aí já é outra coisa. É outro problema aí. Não tem nada a ver com a doença ser incurável ou não. Ali é porque faz parte da missão daquele irmão ou irmã desencarnar com aquela enfermidade. Então não há, lógico, os irmãos que trabalham na mediunidade não vai dizer ao irmão e irmã que não tem cura, não vai dizer. Porque aí já vai atacar o emocional e aí a pessoa já começa a desencarnar dali mesmo. Mas a gente sabe quando a doença é incurável. A gente sabe, certo? E a gente vai ter que entender e agradecer a Deus, como a nossa irmã falou logo aqui na entrada do princípio da reunião. Agradecer a Deus. O fato de estar aqui, a possibilidade da gente se alimentar, não só material, físico, mas espiritual, para que nós tenhamos força e energia para entender e a gente não se comprometer com as coisas do mundo como a gente se compromete. Nós estamos cansados de ver, hoje não é porque nós estamos passando por um processo, e a irmã foi muito feliz de falar também, que a gente tem que ter um cuidado, a ciência ela faz parte do nosso mundo, tanto é que
a ciência e a religião, elas devem viver muito de mãos dadas, uma precisa da outra. São duas ciências, são dois conhecimentos, são trampolins para a gente crescer. Tanto é que está lá no livro Dois Espíritos. A pergunta, quando Kardec faz assim: é dada ao homem a condição de modificar a natureza divina? E aí o Espírito da Verdade responde: se for para o bem da humanidade, ela está dentro das leis de Deus. Então, célula-tronco, clone, apometria, qualquer que seja a terapia usada pela ciência ou não, ou pelo espiritual, toda ela é bem-vinda, independente de aceitarem. Agora, o respeito que nós temos e a ética é justamente para não ferir a estrutura que é dada como responsabilidade. Por exemplo, a apometria, ela fere a ciência ainda, ela fere a medicina, porque é um tipo de cura espiritual, que um dia a gente vai saber. Eu estudo um pouco, mas é bom não falar aqui, mas é o futuro da medicina, a apometria. Mas tem que ter um cuidado para não ferir, porque o médico que estuda, ele estuda com a permissão divina. Então, se a medicina existe, é porque Deus permite que pela medicina pessoas sejam ajudadas, curadas, já que a enfermidade passa do espírito para o corpo, e para que esse irmão ou irmã comece a melhorar o seu espírito, ele tem que começar pelo corpo. Então a medicina está aí para isso. A medicina vai curar o corpo, para depois a pessoa começar a se estruturar de novo no espírito. É assim que funciona. Veja, na Terra, viu? Na Terra, grosso modo, é assim. Imagina no plano espiritual. Se eles costumam dizer que nós somos uma cópia mal feita do plano espiritual. Então lá existem coisas que realmente que a gente não consegue entender. Então, essa preparação que nós estamos fazendo aqui, ou falando, é o seguinte: eu sou da Terra, eu tenho um amigo ou uma amiga que está querendo conversar comigo. Marco, quero conversar com você, estou passando por um problema. Aí diz assim: mas eu queria encontrar com você ali, eu estou aqui no barzinho, eu quero encontrar com você porque eu estou precisando conversar. Eu não devo, veja, eu não devo. A princípio eu posso até dizer: olha, barzinho não é um lugar bom para conversar. Mas se não tiver outra possibilidade, eu devo ir, porque eu estou para trabalhar. Porque Jesus não escolheu o local para entrar. Jesus entrou em prostíbulo, em bagunça, em cachaça. Todo mundo ele entrava, porque ele tinha condição, ou a gente tem que ter condição para mudar o lugar, e não no lugar nos mudar. Veja, Chico, lógico, no filme mostrou uma coisa, mas no livro dele, que eu tive a oportunidade de ler, não foi o pai quem o levou a um prostíbulo. Ali no filme foi o pai quem o levou, né? Mas não foi um amigo que o levou, porque ele tinha 18 anos, e é comum um homem de 18 anos, né, conhecer o sexo, né? O sexo, a relação homem e mulher. Assim, no caso dele, né? E quando ele entrou no centro, ou quando ele entrou lá no prostíbulo, e aí na realidade, no filme, aquela prostituta olhou para ele e se encantou com ele. No filme é assim. Mas na realidade foi o seguinte: assim que ele entrou no prostíbulo, o prostíbulo era lá de Uberaba. Todo mundo conhecia Chico de Uberaba. A mesma coisa que dizer assim: Judas deu um beijo em Jesus para ele ser preso pelo soldado romano. Todo mundo conhecia Jesus. Não precisava Judas beijar Jesus para dizer quem era. Todo mundo sabia quem era ele. Então, assim, naquela cidade todo mundo conhecia Chico Xavier. Então, quando ele entrou no prostíbulo, aí uma prostituta disse assim: meu Deus, seu Chico está aqui, pega uma toalha branca, vamos forrar a mesa, procura um evangelho dentro de um prostíbulo. E aí foi feito um evangelho dentro de um prostíbulo. Por causa de Chico, talvez, mas é a energia que ele envolvia transformava o lugar. Então é isso que a gente tem que fazer. Não é porque eu vou ajudar um irmão ou irmã num local que eu não tenho aquele vício, que eu sou obrigado a ficar praticando aquele vício. Eu vou lá por um propósito, que é ajudar o irmão ou a irmã e cumprir meu papel. Então, ser do mundo sem ser mundano. Isso que a gente tem que entender. Assim eu posso ter muitos amigos, como eu tenho amigos e amigas que estão
tem seus vícios. Isso também não quer dizer que pelo fato de eu não ter esse tipo de vício, eu sou perfeito. Mas são meus amigos. São minhas amigas. E eu tenho muito carinho, muito amor por eles. E não é mais meu ambiente, como eu digo, mas eu não vou abandonar meus amigos, nem deixar de ser amigo. E aí eu estou sendo uma pessoa egoísta, como aqui diz. Você não deve ser eremita, porque justamente as vicissitudes da vida, elas é que vão servir de exercício da gente, para a gente saber dominar. Não é assim? Daqui, no próprio Ser Perfeito, lá no princípio do capítulo. Por gentileza, deixa eu só voltar aqui, porque eu faço questão de ler, que é uma coisa, um dito muito importante que nós espíritas o levamos também no dia a dia. Ele está justamente nesse capítulo 17, ele está no item Os Bons Espíritas. É o item do Evangelho do Espiritismo, que tem essa belíssima frase, o pensamento, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, eu posso ser um espírita e posso curtir o mundo. Posso. Mas não necessariamente eu tenho que ser uma pessoa descompromissada com a responsabilidade moral. Não devo. Porque aí eu estou sendo hipócrita. Ou então, eu não estou tendo a condição de fazer com que eu peça algo aos espíritos e eles me ajudem, já que eu mesmo não me ajudo. Porque é assim que funciona. Para que os espíritos me ajudem, eu tenho que ajudá-los também. Nós sabemos aqui que alguns irmãos e irmãs, como eu tive infelizmente o desprazer de ouvir numa casa espírita, eu não sei como é o passo aqui, é antes ou depois? O passo é no final, né? Pronto. Acredito que toda casa deveria fazer assim, passo no final. Porque o passo no início, a pessoa toma o passo e vai embora. Mas ela esquece que o maior passo é esse aqui. O maior passo que a gente está recebendo é esse. É a reunião. Aí diz assim: não gosto de Marcos falando não, porque Marcos é muito chato. Aí o espírito, ou o guia espiritual diz assim para ele ou para ela: mas o remédio hoje para você é ele. O remédio hoje é ele. Poderia ser o Otto, poderia ser o Newton, poderia ser a Dona Helena, a Edilene, mas hoje é Marcos. Então você vai ter que ouvir Marcos. Porque é assim. A gente aprende. A gente não pode aprender sobre o que a gente gosta, não. Porque o bom professor é aquele que a gente não gosta, porque é o mais exigente. Porque aquele bonzinho demais você não aprende. Por isso que eu digo, eu prefiro 1000 vezes o espírito, aquele bem complicado. Eu prefiro 1000 vezes aquele. Trabalhar com ele, eu prefiro 1000 vezes. E posso dizer a vocês: Marcos, não tem medo não? Bom, aqui dentro a gente não deve ter medo nada. Talvez na minha casa eu ainda possa até, botar um pé no freio assim. Mas eu ainda vou enfrentar. Eu não tenho medo não. Eu vou enfrentar. Mas aqui na casa, aí dançou, né? Aí ele dançou. Né? E aqui na casa a gente já pega um ar assim, a gente vira um super-homem, né? Porque a gente começa a conversar. E a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo qual é o ponto fraco dele ou dela. Porque a gente está no mundo sem ser mudando. A gente propõe estar no mundo sem ser mudando. Porque ele sabe atingir a nossa ferida. Você é tão bonzinho mesmo. Lá fora, tu vai pegando as mulheres de todo mundo. Aqui tu quer ser o santo. Ele vê, longe que ele vê. Mas se eu não faço isso lá fora, qual é o argumento que ele tem para mim? Nenhum. Então eu digo, vamos conversar. Eu já fui assim, mas agora eu não sou mais. Você sabe disso. Aí ele já baixa a voz. Baixou a voz, é um espaço para diálogo. Dialogou, já é um propósito, já estou conseguindo, né? Não é meu amigo ainda, nem minha amiga, mas eu já consegui conversar. Então, já tive uma vitória. É assim que ele vai ganhando as pessoas, conquistando as pessoas. Um espírito dessa condição aí, de muito nervosismo, euforia, odioso,
esse é o mais fácil de conversar, esse é o mais frágil, que a gente vê que ele está frágil, né? Tá, aquele ódio dá a fragilidade dele ou dela, diferentemente daqueles que se apresentam como sábios. Eu vim ajudar, eu vim dar uma comunicação para ajudar vocês. Cuidado com esses, viu? Esses é que são os perigosos. Porque ele se mascara de bom, né, para poder conquistar você. E eu conheço casos de um Espírito me disse, lógico, vou dizer o lugar, teve gente aqui, ele disse, teve gente aqui nesse centro, não é aqui não, ele dá um exemplo. Teve gente aqui nesse centro que se vendeu para a gente deu para ele dinheiro. Você deixa de incomodar o espírito tal, pela você de a fulana, que a gente dá dinheiro a você, você vai ser uma pessoa feliz. E ele abdicou. E o espírito dá dinheiro a ele, não sei se ele está bem hoje. Ele abdicou o trabalho mediúnico, que ele era um bom médium, por causa da paixão mundana. Então você vê como nós somos frágeis. E a gente se ilude com pouca coisa. Porque o prejuízo era bom, gente. O prejuízo era bom. A gente tem que ter esse discernimento para saber que eu, estando no mundo, eu tenho um compromisso. Eu vou pegar um ônibus. Se eu não der o lugar a uma senhora, mas eu tenho a obrigação de dar. O ônibus, Marco, tem no mínimo de 9 a 11 lugares, pela lei, pela Constituição, é de 9 a 11 lugares que o ônibus tem disponíveis. Estão todos lotados. Não era para subir ninguém mais idoso, nem deficiente, nem nada. Mas os nossos irmãos motoristas liberam. E aí você vê o idoso em pé. Você vai deixar? Se fosse minha mãe, né? Se fosse minha mãe, será que eu ia gostar de ela ficar em pé? Aí você fica meio chateado. Não está correto, né? Mas eu sou cristão, né? Se fosse minha mãe, não queria que desse lugar, então você está no lugar. Mas você deu a contragosto, não foi 100%. Olha, o proveito comum não importa. O proveito comum é 1, 2, 3%, não importa. Você fez o bem. Então, para Deus, o que pesa é o bem. Você fez o bem, 1% é o bem. É o bem. Fez o bem. De novo, voltando. O amor, ele cobra multidão de pecados. Tem uma situação, isso aí eu escutei numa rádio espírita. Um senhor, vivia em guerra. Todo local que ele chegava, ele invadia. Ele era um guerreiro, um bom guerreiro. E toda cidade que ele invadia, ele dizimava todo mundo, acabava, destruía tudo. Numa certa cidade, ele não derrubou a igreja. Não matou o padre, não derrubou a igreja. Aí ele preservou. E continuou lá nas andanças dele, conquistando, né? Então ele desencarnou, porque é bom a gente saber que quando a gente desencarna, a gente não perde a consciência. A individualidade ela continua, a inteligência continua. Tudo que a gente sabe, o emocional, tudo a gente guarda conosco. E aí quando ele desencarnou, ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: "Ó Deus, o guerreiro, eu não mereço estar aqui. Eu fiz tanta coisa ruim, eu matei tanta gente, por que eu ainda estou aqui? Eu achava que eu ia para o inferno." Aí o Espírito diz assim para ele: "Está lembrado daquele dia que o Senhor invadiu uma cidade e preservou aquela igreja, não destruiu a igreja? E só por isso, para o Senhor ver, o amor cobra multidão de pecados." Uma vez isso aconteceu comigo. Eu estava numa sala mediúnica e aí um espírito estava muito nervoso, estava querendo obsediar, incomodando lá o médium, aquela confusão toda. Aí eu disse: "Mas veja só, vamos conversar. Eu não vou mudar a sua forma de pensar, eu vou falar só o que eu tenho como uma experiência de vida. Fazer o bem é muito simples. O que você está fazendo é o mais difícil. É o mal. Você está fazendo uma coisa mais difícil, que é o mal. O bem é o mais fácil." Ele disse: "Mais fácil é. Por exemplo, digamos, assim, eu conversando com o espírito, através do médium. Digamos que tem uma senhora que está de um lado da rua e ela quer atravessar. Aí eu pego na mão dela e atravesso." Aí ele disse: "Só isso?" Eu disse: "Pois é. Só isso. Você já fez muita coisa."
Então o bem é muito simples de fazer. O bem é muito fácil, simples e fácil. A gente é que se tortura achando que quer ser um Chico Xavier. Chico Xavier teve a missão dele, Madre Teresa teve a missão dela, Irmã Dulce teve a missão dela, Padre Francisco tem a missão dele. Cada um na sua missão. Tanto é que no livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, tem lá na lei de igualdade, se eu não me engano, falando sobre o homem e a mulher. Aí tem uma parte que Kardec pergunta sobre o celibato. Eu escolhi o celibato. É bom, é ruim? Pode ser, pode não ser? E aí o Espírito responde assim: veja só, existem irmãos e irmãs que o celibato faz parte da sua missão, como um Dom Helder e esses que eu falei. Tanto é que Chico queria casar e Emmanuel disse: o casamento não está na sua missão. Mas eu, Marcos, colocar na minha mente: não quero casar com ninguém, eu vou viver para isso. Não é correto. Não é correto. Porque o homem, os seres, os espíritos que vieram no corpo masculino e feminino, um dos objetivos dele é povoar a terra, reprodução. Então, se eu abdico, não tem reprodução. Então, eu estou descumprindo minha missão. É bom que a gente entenda isso. Então, a pessoa diz: não quero casar com ninguém, não. Tudo bem, você vai se ver lá depois. Não é tão simples assim dizer: eu não quero casar, não quero ter filho. Né? É muito fácil dizer isso, né? Mas, antes de chegar aqui, não foi bem isso que foi, né? O acordo que foi feito não foi bem esse, não. Foi você ter 3, 4, 5 filhos. Povoar a terra. Povoar a terra. Aí a pessoa abdica disso. Então, assim, se for uma missão, tudo bem, é bem-vindo, porque aquele irmão e irmã está numa missão. Mas você decidir por si, não quer ter filho. Principalmente quando casa, aí o problema é maior. Né? Só casar e não ter filho. Ah, mas ela não pôde, porque ela tem problema. Tudo bem. Talvez seja até uma expiação para ela, porque ela cometeu tanto aborto na outra encarnação, que nessa veio com o útero danificado. Ela veio com o sistema reprodutor dela danificado. Porque o perispírito, ela foi tão vaidosa no passado, que ela trouxe essa ferida no perispírito. E aí, naquela parte do útero dela, está comprometido, ficou doente, não pôde mais engravidar. Então, mas ela não é vítima, não é vitimizada por nada. Foi uma escolha dela, ela falhou, ela errou. Mas ela pode fazer uma coisa, não pode? Adotar. E aquele ou aquela que ela está adotando, pode ser até aquele ou aquela que ela feriu no passado e abortou. Veja que coisa linda. E ela nem sabe. E eles nem sabem, né? Talvez até o marido tenha sido também aquele que participou do aborto. Olha, aborta aí que eu não quero esse filho. Aí nessa encarnação, eles não podem, ou ele é estéril ou ela, né? Não podem ter filho, aí vamos adotar. Pronto, é justamente aquele cidadão ou cidadã ali que fez parte da turminha do passado, que eles abortaram. Deus é maravilhoso. A gente fica falando assim, mas a gente não tem nem palavra para definir essa beleza, essa grandiosidade, essa harmonia que tem quando a gente entrelaça as coisas. Porque tudo vai fluir para uma palavra só. Uma palavra só. Que foi, talvez, o que eu iniciei. Amor. Tudo isso é terminar isso. Porque a gente não entende essa energia, a gente se apossa da palavra amor de uma forma muito equivocada, muito fútil, e até mesmo nessa condição de cidadão do mundo, a gente não sabe utilizá-la. Exacerba, porque diz assim: eu te amo, Washington. Esse amor é o amor. Não é eu te amo, querido, sou apaixonado. Esse não é amor. Isso aí é possessividade. Né? Isso é possessividade. Não é esse amor. Não é aquela troca de responsabilidade que um tem para com o outro. Porque o amor é isso. O amor é responsabilidade. É colocar em prática exatamente aquilo que diz assim: eu não quero que faça comigo o que eu vou fazer com o nosso irmão. A gente tem que pensar assim: isso é amor. É quando o amor começa a penetrar na gente. Quando a gente sempre pensa, antes de qualquer atitude, assim: peraí, o que eu vou fazer com o irmão?
será que se eu fizesse para mim eu iria gostar? Quando a gente faz essa triagem aí, o amor já está se apoderando da gente. Ele está começando a pensar pelo amor. Porque a gente não precisa mais, irmãos e irmãs. Eu acredito, piamente, que a gente não precisa mais ser chamado pela dor, não. A gente não. O espírita não precisa mais nada. A gente é porque nós somos negligentes. Aí acontece da gente passar por essa situação desagradável. Mas se nós não fôssemos tão mundanos ainda, com certeza o sofrimento iria começar a não ter mais espaço. Tem uma frase de Chico, que ele é muito feliz quando ele fala. Foi uma entrevista que ele concedeu na extinta Rede Manchete. Acredito que deve estar no YouTube essa entrevista. Que a repórter estava conversando com ele, e ele diz assim: se toda casa tivesse uma faixa assim na frente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, quer dizer, se toda casa tivesse evangelho no lar, ou pelo menos, ele diz assim, se cada casa em cada bairro, se uma casa em cada bairro, uma casa só, uma casa no bairro de Nova Descoberta, uma casa só, fazendo evangelho no lar, uma só. Se cada bairro tivesse uma casa fazendo evangelho no lar, a violência no mundo diminuiria 50%. Então, imagina se o bairro todo fizesse. Se os espíritas fizessem evangelho no lar, todos os espíritas, todos, que no Brasil, em 2011, se eu não me engano, foi, meu pai ainda existiu o Diário de Pernambuco, então fizeram um censo, e em 2011, se eu não me engano, no Brasil estava com 11 milhões de espíritas. 11 milhões, 2011. Isso junto com simpatizante, né? Que na realidade era 5 ou era 6 milhões na época. Hoje deve ter muito mais, lógico. Então imagine, 11 milhões, no Brasil são 220, né? 220. 22 milhões seria 10%. 22 milhões. 11 milhões é 5%. Então imagine se 5% do país fizesse evangelho no lar. Nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Nem com pandemia, nem com violência. Mas violência iria ter, porque todo canto tem, mas não estaria de forma tão discriminada como está hoje. Nós não teríamos tantos irmãos cometendo delitos morais, aqueles irmãos e irmãs que estão governando o nosso país, sem citar nomes. Eles não estariam cometendo tanto delito moral, porque até parece que é comum do homem no mundo governar um país sendo corrupto, mas não é verdade. Nós, como cristãos, sabemos que não é verdade. São irmãos que estão se acometendo de delitos, vão pagar por isso. Porque uma vez que você é escolhido para administrar alguma coisa, seja pai, mãe, político, um padre, um professor, um diretor, qualquer que seja aquele cargo, há uma responsabilidade aí. E você tem que fazer o melhor. E nessa própria lição do capítulo 17, Ser Perfeito, que tem naquele papel dos bons espíritas, onde ele fala assim: o patrão tem um papel de mandar, ou ordenar, ou administrar o seu subalterno, mas isso não quer dizer que ele tenha que humilhar. Por outro lado, o subalterno tem que entender que a sua posição é essa, de obedecer. Ele veio mais para obedecer. Tem uma situação no Pinga Fogo 2, se eu não me engano, de Chico Xavier, foi na extinta Rede Tupi. Teve o Pinga Fogo 1 e o Pinga Fogo 2. No Pinga Fogo 2, tem um grande sambista que acho que vocês conhecem, chamado Zequete. E Zequete faz uma pergunta a Chico Xavier: Chico, eu estou muito preocupado de que meu patrão, estou com problema na minha empresa, assim, trabalho no meu trabalho, né?
Aí Chico olha para ele e diz assim: meu filho trabalha, não reclame, porque em outras vidas talvez ele tenha sido o vassalo do patrão dele, e nessa ele veio para ser o subordinado do patrão, para que possa, está vendo, olha, não existe o negativo nem o positivo, tudo é equilíbrio. A gente veio aqui para sanar, equilibrar, voltar são. Eu digo assim, que a gente chega aqui na Terra com mil inimigos, que são os obsessores, né? Porque é bom também, abrindo um parênteses, a gente viu, desculpa aí falar, viu, querida, vocês aí também, a gente nunca fica sem obsessor, é bom saber disso, viu? Ah, aí eu fui do centro espírita, ele tirou o obsessor, sim, tirou aquele, tem uma filhinha ali, porque são eles que nos ajudam, sem ficar sem obsessor para quem está aprendendo, né? Então assim, é nesse ponto que a gente tem que, né, entender que os espíritos, ele vem para nos ajudar, né? Não estão ali para perder tempo com a gente. E assim, cada vez que a gente vai melhorando nossa missão, se equilibrando, buscando essa altivez, naturalmente tudo isso começa a ficar muito fácil. Ninguém vai ficar esperando que ao desencarnar vai para o nosso lar. É bom saber que o nosso lar é um hospital do umbral, viu? É um hospital de suicida. Apesar de ir para o nosso lar, vai para o nosso lar. Nosso lar é um hospital de suicidas. E ele fica bem pertinho assim de um umbral de suicidas. Para a pessoa entender. A pessoa não entende, né? Lê o livro e não entende como é que a coisa funciona. Né? Tem um livro também chamado, depois eu posso anotar tudo isso que eu falei aqui, tem um livro chamado Hospital de Médiuns. Hospital de Médiuns. Veja só, lá no plano espiritual tem um hospital só para médiuns. E aí, Chico é convidado para ir lá. Chico já está desencarnado, viu? Nesse livro, Chico já está desencarnado. E aí, Chico chega nesse hospital. Eu não vou dizer como, para que vocês leiam. Leiam o livro, vocês vão saber como é que Chico chega por lá. Nesse local, nesse hospital, tem um espírito lá, que ele, através de médium na Terra, ele psicografa livros. Manda, faz o seu parte, né? Seu papel de como é que a coisa funciona, para a gente se melhorar e tudo mais. E ele é muito rude. Ele é um mago piorado, né? Ele é muito rude nas suas palavras, é muito forte, ele é muito, assim, exige muito do espírito, para o espírito trabalhar, não ficar cometendo tanto delito, não errar mais. E aí as pessoas estão reclamando muito dele. Tanto é que assim que Chico chegou no hospital, uma das primeiras conversas que tiveram com Chico, Chico, olha, aquele rapaz ali, ele é muito forte nas palavras dele, é muito severo, né, com as pessoas da terra, né, ele é muito forte, ele podia ser mais maleável, né, com os espíritas lá, com os cristãos. Aí tudo bem, Chico conheceu, fez lá a integração dele no hospital, viu como é que estava a situação. Aí, quando o Chico já estava indo embora, aí ele foi falar com o Chico, esse espírito. Aí disse: seu Chico, eu queria falar para o senhor que realmente eu peço desculpa, porque eu realmente sou muito agressivo nas minhas palavras, eu uso o médium para escrever livros muito fortes, para exigir, é disse: meu filho, a terra ainda precisa dos seus livros. Então, por isso que eu fico preocupado quando eu falo algumas coisas que as pessoas não gostam, porque eu digo assim: olha, é preferível que Marco, na ignorância dele, fale algumas coisas que incomodem do que os espíritos falarem, porque o que eles estão falando para mim não é coisa boa, não. E talvez ele não tenha essa flexibilidade, essa educação que José Luiz e Dona Iracema me deram, não. Eles são mais fortes. E as palavras, talvez a gente realmente diga assim: ah, meu Deus, será que eu estou salvo? Porque a gente tem essa ideia, né? Dizer que está salvo. Não está salvo. A gente vai construindo, se construindo. A gente vai progredindo. Talvez esse nome salvo, ele se encaixe aí, na linha do progresso. Mas dizer que, pelo fato de eu estar aqui, Marcos, falando, e colocando álcool em gel, e segurando o livro, eu estou salvo de forma alguma. Marcos tem que fazer muito ainda para estar salvo. Eu só quero agradecer. Por mim, eu passaria a noite todinha falando, porque quando a gente aprende, a gente só quer passar coisa boa, e a gente quer aprender também, e quer ouvir mais as pessoas, quer aprender com os irmãos e irmãs. E eu agradeço
Não sei quando eu virei, porque infelizmente, ou felizmente, lógico, eu estou cursando psicologia, e aí faculdade toma muito tempo da gente, então não dá para dizer quando eu venho aqui. Mas, quem sabe, antes de desencarnar, eu esteja aqui para fazer pelo menos a última, penúltima palestra. Muita paz a todos.